Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre lei de Coulomb e campo elétrico. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre as cargas elétricas e as características delas. Então, como elas se atraem, como elas se repelem. Ou seja, a gente tinha que cargas de mesmo sinal se repeliam e cargas de sinais opostos se atraíam. Mas a gente não falou como que era organizado isso, né? A gente só falou que realmente isso acontecia. Mas como isso acontece? Existe uma lei que descreve isso? Sim, existe. E é isso que a gente vai ver hoje, certo? Quem que descreve esta ação, né? Esse fenômeno de atração e repulsão? É a lei de Coulomb, certo? E a lei de Coulomb, ela vai estar ali medindo a força entre essas cargas elétricas, certo? Então vamos ler a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb fala o que para a gente? Fala que o módulo da força entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Pera, muito difícil, não entendi. Está escrito em fisiquês. Vamos tentar traduzir um pouquinho. Como que a gente pode traduzir isso? Bom, vamos primeiro olhar aqui. O módulo da força, o que ele quer dizer com o módulo da força? Quando a gente fala o módulo da força, a gente fala do valor numérico, né? O valor numérico, o valor em número. O quão forte é o valor da nossa força. Então, o módulo da força entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto delas. O produto é a multiplicação e o diretamente proporcional quer dizer que se a gente aumenta o valor, a força também vai ser aumentada. Então, se a gente multiplica ali o nosso valor do produto das cargas por 2, a nossa força também vai ser multiplicada por 2, certo? Então, eu aumentei um, aumento o outro, diretamente proporcional. E aí ele me fala que a força ainda é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. O que quer dizer inversamente proporcional? Quer dizer que se eu aumento a distância, nesse caso, eu vou diminuir a força. Inversamente proporcional. Aumento um, diminuo o outro. Só que não é só a distância normalzinha, né? É a distância ao quadrado. Então, se eu dobrar a distância, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a minha força em 4 vezes, porque 2 ao quadrado vai ser 4 e a gente vai estar dividindo por 4, certo? Então, quando a gente lê essa frase aqui, a gente tem que pensar nessa equação. F é igual a K, que é uma constante, né? É a nossa constante eletrostática do meio aí, que no vácuo ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, certo? Então, a gente precisa lembrar dessa nossa equação, que vai ser F igual a K, Q dividido por R ao quadrado. Quem que é Q aqui é o valor da nossa carga elétrica. Quem que é o R é a nossa distância de uma das cargas à outra carga, certo? Essa equação lembra muito a equação da força gravitacional. Tá? Como que era? Se a gente lembrar lá da aula de dinâmica, né? Dinâmica celeste. A gente tem que a força gravitacional era G, que era uma constante, a constante universal lá. A gente tinha G, massa, vezes outra massa, dividido pela distância ao quadrado. Então, é bem parecido, né? A gente pode fazer sempre esse paralelo. Aí, por quê? Porque a força elétrica, ela é uma força que age através de um campo elétrico. E a força gravitacional é uma força que age através de um campo gravitacional. Então, se a gente lembrar lá da nossa aula, que foi a aula de forças, né, que a gente comenta um pouco sobre elas, a gente fala sobre o quê? Sobre as forças que agem em campo e as forças que agem por contato, né? Então, a gente tem aí o exemplo de forças que são por campo. E falando em campo, a gente tem a definição de campo elétrico, então. Então, toda carga elétrica ela vai gerar um campo elétrico ao seu redor, certo? Porque você só consegue sentir a força elétrica estando ali na ação do seu campo elétrico. Então, você coloca ali uma carga de prova. O que é uma carga de prova? Uma carguinha que você quer ver como que ela vai se comportar naquele lugar. Então, você quer tirar a prova. Então, você põe a carguinha de prova, certo? Então, você põe uma carga de prova no campo elétrico e vê como é que ela vai se comportar. E a gente pode calcular o valor do campo elétrico a partir
dessa relação aqui. A força que essa carga receber vai ser igual ao valor da carga vezes o campo elétrico, certo? Esse aqui é o campo elétrico, ele é um vetor, certo? Porque força é um vetor. A gente pode sempre colocar aí a indicação certinha, né, de vetores. Falando que ele é um vetor, a gente precisa ter o quê? Módulo, direção e sentido, certo? O módulo é o valor numérico, a gente sabe disso. E a gente sabe também que ali a unidade precisa ser sempre representada. Como que vai ser a unidade? Bom, se a gente tem nessa equação força medida em Newton e a carga elétrica medida em Coulomb, se a gente fizer a análise dimensional, como fica? A gente passa o Q dividindo e o E fica igual a Newton por Coulomb, certo? Perceba que a unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb no sistema internacional, certo? Agora, eu falei que o módulo vai ser o valor numérico. E a direção e o sentido, como é que a gente vai descobrir? A direção do nosso campo elétrico é a mesma direção da força, sempre, tá? E o sentido vai depender do sinal da nossa carga, tá bom? Qual carga? Essa carga aqui, a nossa carga que a gente está analisando ali, né? Qual que é a carga? É a carga que está exercendo, é a carga que está gerando o campo elétrico, beleza? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Se a nossa carga for positiva, e aí a gente vai ter que o campo elétrico e a nossa força têm o mesmo sentido. Se a nossa carga for negativa, eles vão ter sentidos opostos, certo? E aí, no caso de uma carga pontiforme, o campo elétrico vai ser dado por esta equação aqui, onde a gente vai considerar só a nossa carga, que a gente tem uma carguinha, a gente quer saber o campo elétrico gerado por ela. Beleza? Então, a gente falou muito de campo elétrico, mas a gente não consegue ver o campo elétrico. Será? Bom, a gente também não consegue ver o campo gravitacional, por exemplo. Mas como que ele se comporta, né? A gente sabe lá que existe uma força de atração entre a Terra e a Lua, por exemplo. Mas como que funciona? Bom, a gente pode desenhar linhas de campo gravitacional. Mas aqui as linhas de campo elétrico, ela tem uma peculiaridade. Por quê? A gente precisa olhar exatamente o nosso valor da carga. Por quê? Porque se ela for positiva, a gente vai ter um comportamento. Se ela for negativa, a gente vai ter outro comportamento. Então, cargas positivas vão ter linhas de campo saindo dela. Se a gente tem uma carga só, as linhas de campo vão sair para todos os sentidos. Então, a gente chama isso aqui de radial, certo? Então, a gente tem ali uma carga positiva e a gente tem as linhas de campo radiais, certo? No positivo e no negativo também. Só que no negativo a gente tem as linhas de campo entrando e não saindo. A gente fala que a carga negativa é ali o ralinho do universo, né? As coisas estão entrando nela, como se fosse um buraco negro. Ela atrai as linhas de campo para ela. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente tiver duas cargas elétricas, como é que vão ser as linhas de campo nesse caso? Se a gente tem cargas de mesmo sinal, elas vão ter esse padrão aqui, por quê? Porque a gente tem cargas saindo, né? A gente tem as linhas saindo das cargas. Mas e se a gente tiver cargas de sinais opostos, como é que vai ser? A gente vai ter uma linha saindo aqui da nossa carga positiva e essa mesma linha entra lá na nossa carga negativa, né? Então, a gente tem aí um sentido, uma orientação das nossas linhas. Ah, e se esse caso aqui fosse uma carga negativa, a parte de cima aqui, a gente tiver duas negativas, o desenho vai ser o mesmo, a única coisa é que o sentido das nossas linhas aí vai mudar, tá? Agora, existe um conceito bem diferente aí na física, que é um pouco abstrato, que é a superfície infinita. Como que funciona uma superfície infinita? Bom, se ela estiver aí carregada, né, a gente vai ter que as linhas de campo vão ser sempre perpendiculares à nossa superfície, à nossa placa, né? Ou seja, elas fazem ângulos de 90 graus com a placa. Mas aí, se a gente tiver uma carga positiva nessa placa, as linhas de campo sempre vão sair. E se ela for negativamente carregada, as linhas de campo vão estar entrando, sempre a 90 graus, certo? Aí a gente tem um conceito de potencial elétrico de uma carga pontiforme. Bom, assim como a gente tem
a energia potencial gravitacional, a gente tem o potencial elétrico que vai estar associado à energia potencial elétrica, certo? O potencial elétrico aí, nosso potencial, a gente chama ele de V, certo? É em um pontinho A do nosso campo elétrico, gerado por uma carga aleatória Q, que está em algum certo lugar, ela vai ser a razão da energia potencial dividida aí pela nossa carga de prova, certo? Ou seja, vamos traduzir isso. O nosso potencial no nosso ponto A, então eu chamei de VA, ele vai ser dado pela minha energia potencial no meu ponto A, dividido por uma carguinha aqui, certo? Só que a gente sabe lá que o campo elétrico, tal, como ele é calculado, e a gente pode substituir aqui, né? E obter a equação do potencial. Percebe que o potencial ele não tem o R ao quadrado, né? Ele só vai ser o R. Então, o potencial ele depende somente de R da nossa carga específica que estamos estudando. Só que se a gente tinha, por exemplo, trabalho ligado à energia potencial, a gente pode ter trabalho ligado ao potencial elétrico, certo? E o trabalho ele vai ser dado por Q vezes a diferença dos potenciais. Ou seja, eu tenho um potencial A, vou desenhar minha carguinha aqui. Eu tenho uma posição A e eu tenho uma posição B. Vamos ver, uma posição B. Aí a diferença de potencial aqui é o que eu vou substituir. E a diferença de potencial, ela tem um nome interessante, a DDP, né, que a gente fala. Diferença de potencial. A gente pode substituir ela pela letra U, certo? Então, U é igual a VA menos VB aqui. E a gente substitui, então, que o trabalho de levar uma carga de A até B vai ser igual a Q vezes U, certo? E aí, falando de trabalho e tudo mais, a gente tem o quê? Que o trabalho da força elétrica, ou seja, a força que desloca, né, as nossas cargas elétricas, então, de uma carguinha Q, do ponto A até B, vai ser a diferença das nossas energias potenciais aí, né, dos nossos campos. Beleza? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Existem regiões onde a gente tem o mesmo valor de potencial. Ou seja, a gente tem equipotenciais. Equi aqui significa mesmo. Então, mesmo potencial. Porque a gente tem equipotenciais. Nessas linhas, se a gente mover uma carga, o trabalho é zero. Por quê? Porque a gente não está mudando aí o potencial. A gente está sempre andando sobre o mesmo potencial, certo? Então, se eu ficar andando aqui só na linha A, o que vai acontecer? Eu não vou ter trabalho nenhum. Mas e se eu sair da linha A e até a linha B aqui, o que vai acontecer? Aí eu vou ter que calcular o trabalho, certo? Que eu posso calcular do jeito mais fácil, que é Q vezes U, certo? E equipotencial é a nossa linha onde o potencial é sempre o mesmo, tá? Uma coisa interessante que a gente pode comentar. Onde aqui nesse desenho o potencial é maior, né? Onde a gente tem mais linhas de campo? Onde a gente tem um campo elétrico mais forte? Bom, perceba que aqui a gente tem um acúmulo de linhas, as linhas estão pertinho. E aqui na parte B, a gente já tem umas linhas mais distantes. Ou seja, a concentração das linhas vai me mostrar um valor de campo elétrico, assim, qualitativo. Então, você olhar, aqui tem mais linha, ali tem menos linha, aqui onde tem mais, eu tenho um valor de campo elétrico maior, beleza? Só que se a gente tiver essa situação, onde a gente tem todas as linhas bonitinhas do mesmo jeito, o que está acontecendo? Nesse caso, a gente tem um campo elétrico uniforme, que a gente chama ele de céu. O céu, né, a gente tem que todas as distâncias aqui entre as linhas, elas são iguais, certo? Então, a gente não tem uma diferença aí. A gente sempre vai ter elas bonitinhas do mesmo jeito. Então, como que a gente calcula, por exemplo, a diferença de potencial? A diferença de potencial aqui do VA para o VB vai ser, obviamente, a diferença entre os potenciais. VA menos VB,
tá? Mas a gente pode calcular a partir dessa nossa linda equação, que fala que U é igual a E vezes D. Eu gosto de falar que é E de U, certo? Só para lembrar do ED. Então fica E de, né? Então, o que a gente fala? Que o valor do nosso campo elétrico aí, vezes a distância que a gente percorreu, vai dar para a gente aí o nosso valor, a nossa grandeza, diferença de potencial, né? A DDP. Tá, mas aqui nesse caso a gente tem linhas de campo orientadas, né? Elas estão indo da esquerda para a direita. Então, o que está acontecendo? A gente tem cargas positivas desse lado e cargas negativas desse lado. Por quê? Porque as linhas de campo sempre vão para as cargas negativas e saem das cargas positivas, certo? Então, se eu jogar uma carga aqui, eu pego e eu arremesso uma carga, eu arremessei um elétron nesse caso. O que vai acontecer? O meu elétron ele é carregado negativamente. Negativo com negativo dá certo? Não. Então, ele vai ser repelido por esse lado. O que vai acontecer? O meu elétron vai querer voltar para cá. Ele vai fazer uma trajetória curva e vai acabar voltando. Ah, mas e se eu jogar uma partícula que ela é positiva? Então, eu venho e jogo uma partícula positiva. Joguei um próton. O que vai acontecer? Ela vai querer ir para o outro lado lá. Por quê? Porque aqui eu tenho carga negativa, entenderam? Então, sempre a gente precisa ver qual que é o sentido da movimentação das cargas que a gente pode jogar aí num campo elétrico uniforme. Então, se a nossa carga for positiva, ela vai seguir a direção das linhas. Se ela for negativa, ela vai fazer o sentido contrário, tá bom? E por último, a gente pode falar de como funcionam, como são os gráficos do nosso condutor em equilíbrio eletrostático. Meu Deus, que nome difícil. O que seria um condutor em equilíbrio eletrostático? Pense que a gente tem lá uma bolota. A gente tem uma bolota grande. Desenha uma bolota, metade de uma bolota. Quando a gente tem um condutor, lá na aula passada, a gente falou que as cargas se distribuem na superfície deles, certo? E aí as cargas estão lá bonitinhas em equilíbrio eletrostático, então elas estão paradinhas lá na superfície do nosso condutor. E aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue definir como que a gente fala, como que é o campo elétrico e como que é o potencial desse nosso condutor. Então, se as cargas estão aqui fora, vamos fingir que são cargas negativas, aqui dentro eu vou ter campo elétrico? Bom, se a minha equação de campo elétrico, ela depende da distância ali, não vai ter, né? Por quê? Porque se eu tenho carga elétrica desse lado, eu também tenho carga elétrica desse lado, e aí fica tudo igual. E dentro do meu condutor, eu não vou ter campo. Percebe que aqui ó, ficou no zero até eu chegar na superfície. Quando eu cheguei em R, o que vai acontecer? Eu vou ter um salto aqui e eu vou começar a escrever o meu campo elétrico normalmente. Minha equação de campo elétrico, né? Que a gente sabe que é K, Q sobre D ao quadrado. Beleza. Mas e o potencial? O potencial, ele depende só de R, né? E aí, dá um R ao quadrado, né? Quando a gente tem aí o nosso condutor grandão, o potencial dentro dele é constante, certo? Então, a gente tem o valor do potencial interno igual ao valor da superfície. Então, ele vem constante, 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 até que a gente chega na superfície, a gente chega no valor de R e a gente começa a decair, certo? E a gente tem que o V externo vai ser KQ dividido por D. Então, uma queda um pouquinho mais lenta do que essa queda aqui. Por quê? Porque aqui tá D ao quadrado, aqui só tá D. Beleza? Esses gráficos são muito importantes. A gente precisa bater o olho neles e falar, nesse caso aqui, então, a gente tem um condutor e aí dentro dele a gente tem o nosso campo elétrico sendo zero. Esse aqui é o gráfico característico, então, do nosso potencial. Vem constante, começa a decair depois da superfície. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima aula.